Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou resolver mais um problema para vocês. Esse aqui é um problema da Unesp, Universidade Estadual Paulista, questão do ano 2018. Essa questão é muito boa, bonitinha, eu gostei dela, bacana. Nunca tinha visto uma questão assim, mas muito bacana. Então diz assim, ó. O gráfico 1 mostra a variação da pressão atmosférica em função da altitude, né? Então, pressão atmosférica e altitude. E o gráfico 2, a relação entre a pressão atmosférica e a temperatura de ebulição da água. Então aqui está a pressão atmosférica e aqui está a temperatura de ebulição da água. Tá? Veja, muito interessante isso. Quando a pressão atmosférica é 1, tá? Quando a pressão atmosférica é 1, a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius. Né? A gente sabe que a água ferve a 100 graus Celsius. Mas onde que ela ferve a 100 graus Celsius? Ao nível do mar, onde a pressão atmosférica é 1. Né? No modo geral, né? A gente considera que ao nível do mar a pressão atmosférica é 1, tá bom? À medida que a gente sobe, a temperatura de ebulição ela diminui. Então, por exemplo, aqui em Curitiba, onde eu estou, a pressão atmosférica ela não é exatamente 1, ela é um pouco menos que 1. Tá? Porque nós estamos a 900 metros de altura. Então, a temperatura de ebulição da água aqui em Curitiba é 97. Diminui um pouco. Vocês estão entendendo? Por exemplo, se a gente vai a um local, ou por exemplo, na panela de pressão, onde a gente fecha a panela de pressão, então começa a esquentar a panela. Aí aquele ar que está lá dentro faz uma pressão lá dentro. A pressão ela aumenta. Como a pressão aumenta, a água dentro da panela de pressão ela vai ferver a uma temperatura mais que 100. Por isso que o tempo de cozimento numa panela de pressão é mais rápido, porque a temperatura de cozimento ela é maior. Porque lá dentro da panela de pressão, a pressão atmosférica, ela, a pressão dentro da panela de pressão ela é maior do que uma atmosfera, tá? Então, isso é muito interessante. Então, vamos continuar lendo aqui. Ó. Considerando, considerando o calor específico da água igual a 1 caloria por grama Gauss Celsius, para aquecer 200 gramas de água de 20 graus Celsius até que se inicie a ebulição, no topo do pico da neblina, cuja altitude é cerca de 3.000 metros em relação ao nível do mar, que quantidade de calor aproximadamente será necessária para fornecer essa massa de água? Então veja só, a 3.000 metros de altitude, a água não ferve a 100 graus Celsius, ela ferve a menos que 100 graus Celsius, entendeu? Então ele quer saber a quantidade de calor, né? Que quantidade de calor aproximadamente será necessário para fornecer será necessário fornecer para essa massa de água. Então ele quer saber quanto de calor tem que fornecer a 200 gramas de água a 20 graus Celsius até que se inicie a ebulição. Ou seja, não é até 100 graus Celsius. Aí eu tenho que descobrir qual que é essa temperatura. Então vamos ver aqui, ó. O pico da neblina está a 3.000 metros em relação ao nível do mar, ou seja, 3 quilômetros, né? Então aqui, ó, a zero grau, a zero altitude de zero, ó, vou até aumentar aqui para ver melhor, tá vendo? Ixi, foi feia a imagem, né? Acho que assim, aqui dá para ver melhor. Então aqui, ó. Então, quando a altitude é zero, ou seja, o nível do mar, a pressão atmosférica é 1, tá vendo? Quando a altitude é 5 quilômetros, ou seja, 5.000 metros de altitude, a pressão atmosférica ela é um pouquinho maior do que meio, tá vendo? Bom, a pressão atmosférica que a gente quer saber é quando a altitude for 3 quilômetros ou 3.000 metros. Então aqui, ó, 0, 1, 2, 3, né? 4, 5. Então aqui, ó. Então subindo essa linha aqui, vai chegar aqui, ó. Se eu for aqui pro lado aqui, ó, né? Vai dar aqui assim mais ou menos.
Então, esse aqui é o 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1, né? Então, vamos considerar aqui 0,7. Como é aproximadamente, então vamos considerar que a 3 km de altitude, a pressão atmosférica é 0,7. Agora, qual é a temperatura de ebulição quando a pressão atmosférica é 0,7? Agora é esse gráfico aqui, ó. Tá? Deixa eu ver se dá para aumentar mais aqui sem estragar a imagem. Aqui, ó. Aqui é suficiente. Aqui dá para ver, ó. Então veja. 0,4 aqui, 0,6 aqui, 0,7 aqui, 0,8 é aqui, ó. Então 0,7 é mais ou menos aqui no meio do caminho. Se eu vier mais ou menos aqui no meio do caminho, eu chego mais ou menos aqui, ó. Tá? Como ele está dizendo aqui, aproximadamente, é justamente isso, é porque a gente está tirando dados do gráfico e a gente tem que fazer uma estimativa, né? Então, ó, a pressão atmosférica de 0,7, a temperatura é aproximadamente 90 graus Celsius. Então já descobrimos, usando os gráficos a gente já descobriu. Ele quer saber a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 200 gramas de água de 20 graus Celsius até 90 graus Celsius. Certo? Então como é que a gente faz? Então assim, ó, é o Q, Ma, C, T, né? Alguns usam o θ aqui, né? Temperatura. Então a quantidade de calor vai ser a massa vezes o calor específico desse material, dessa massa, vezes a variação da temperatura. Então a quantidade de calor vai ser massa, 200 gramas, vezes calor específico. Calor específico é 1 caloria por grama grau Celsius, ou seja, 1 caloria a cada grama vezes 1 grau Celsius. Vezes a variação da temperatura. Então, a temperatura é final menos inicial. A temperatura final é 90 graus Celsius, menos a temperatura inicial, 20 graus Celsius. Tá? Então, esse grau Celsius vai simplificar com esse grau Celsius, essa grama vai simplificar com essa grama. E o resultado vai ser em calorias. Tá? Então, a quantidade de calor vai ser 200 vezes 1, né? 90 menos 20, 70, 70. Isso aqui vai dar 2 vezes 7, 14, mais 1, 2, 3 zeros, 1, 2, 3 zeros. Então, 14.000 calorias, ou também 14 quilocalorias, ou também 1,4 vezes 10 elevado a... Então, 1,4, a vírgula está aqui, né? Para colocar em notação científica, esse número aqui tem que estar entre 1 e 10. Então, para pegar 14.000 e transformar em um número entre 1 e 10, a vírgula tem que aparecer aqui, ó. Mas a vírgula originalmente ela está aqui. Para ela voltar até aqui, ela vai voltar 1, 2, 3, 4 casas. Então, o que eu tenho que multiplicar por 1,4 para essa vírgula voltar 4 casas aqui para frente, né? É 10 elevado à quarta. Tá? Calorias. Então, todas essas informações estão certas. 1,4 vezes 10 elevado à quarta caloria, mesma coisa que 14 quilocalorias, e a mesma coisa que 14.000 calorias. Essa é a resposta, tá? Achei muito bacana esse problema, que você tem que deduzir qual que é a temperatura de ebulição através desses gráficos aqui, tá bom? Bom, você ficou com alguma dúvida na resolução desse problema? Por favor, posta nos comentários, tá bom? Posta nos comentários. Eu teria o prazer de auxiliar você no entendimento disso aqui. Curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com quem você conhece o que tem aprendido por aqui, tá bom? Compartilhe o assunto, o conteúdo, a informação, compartilhe o vídeo e compartilhe também a playlist que deve estar aparecendo bem aqui, tá bom? É isso aí, vamos que vamos e até a próxima.